online depois, na quarta-feira, para aqueles que estarão nos acompanhando. Obrigado por estar conosco. Sexta-feira é o dia que a gente traz esse culto de crescimento, mas nós não disponibilizamos ele ao vivo, porque a gente quer que as pessoas estejam conosco, amém? É que eu tenho aquela foto aí, pode pôr para mim, Enod? Glória a Deus, põe aí se você tem, conseguiu. Alguém já viu falar nesse joguinho aqui? Olha que legal, alguém já jogou isso aqui quando criança? Isso aqui é old school, só quem jogou, vou descobrir a idade agora da pessoa, mas é um jogo bem antigo, feito de madeira, com algumas características. E esse joguinho, ele tem aí 3 perguntas, né? Quem, o que e como, né? O que, como ou onde. Então, quem, o que e onde. E a história é 84 cartõezinhos que estão ali divididos com personagens, locais, atividades, que tenta estimular a criatividade das crianças. O objetivo desse joguinho, ele é um jogo infantil, mas a criança puxa ali um cartãozinho e depois ela tem que criar uma frase, elaborar uma frase rápida com aquilo que ela puxou. Então, se ela puxa um local, onde, né? Uma igreja, e ela tem que fazer uma frase com a palavra igreja. Então, estava na igreja ontem e foi muito legal. Claro que nós que somos adultos fazemos rapidamente esse tipo de frase, mas uma criança demora tempo e é interessante porque as crianças às vezes elas trazem assim frases bem engraçadas, né? Porque ainda estão desenvolvendo a sua capacidade cognitiva. Mas a razão que eu trouxe essa brincadeira é porque há pouco tempo atrás eu ouvi uma mensagem que falou muito comigo e envolve justamente essas 3 perguntas: onde, quem e o que. Eu ouvi, deixei Deus falar comigo naquele momento, e depois eu estava num texto que eu quero compartilhar com vocês e automaticamente o Espírito Santo mostrou para mim esse texto exatamente como aquele joguinho e exatamente como aquela mensagem que você ouviu. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro texto eu tenho projetado, depois eu quero que vocês leiam a Bíblia comigo nos textos que estaremos citando essa noite. Eu espero que você esteja desperto. Se precisar de levantar, levanta. Eu sei que sexta-feira não é um dia fácil, mas pessoas ficam divertindo, né? Ficam felizes porque sextou, vão para o bar, e a gente está feliz porque a gente veio para a igreja, amém? Glória a Deus. Então você não pode ter cara de enterro não, você está na presença do Senhor, glória a Deus. Tem gente, sexta-feira, vai para a farra, está todo mundo feliz, alegrão, ninguém está triste, não é? Que a gente possa ser revestido de poder essa noite. O texto que eu quero compartilhar com vocês está em 2 Coríntios, capítulo de número 5, você vai com certeza conhecer logo a primeira parte, o verso 17, e depois nós vamos ler também o verso de número 18. Olha o que diz essa passagem que Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, disse: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Verso 18: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse texto fala exatamente das 3 perguntas que eu trouxe: onde, quem e o que. A gente observa que o texto começa dizendo se alguém está em Cristo. Estar em Cristo fala de um local, fala de um posicionamento em um ambiente. Aquele que está em Cristo está falando então de onde. E diz aí que se alguém, ou seja, qualquer pessoa, é interessante porque não há acepção para estar em Cristo, amém? Não diz o rico, não diz o pobre, não diz o branco, não diz o negro. Se alguém, qualquer um, qualquer pessoa, qualquer um que quiser estar em Cristo, não importa raça, nacionalidade, classe social, idioma, qualquer pessoa pode estar em Cristo. Observe que estar em Cristo não é estar na igreja, não é estar numa religião, não é estar num país, é estar
em Cristo. E a gente vai falar um pouco sobre isso, porque isso parece assim, pastor, onde o senhor vai levar a gente com isso hoje? Você vai entender que o posicionamento de onde você está define quem você é e o que você faz. Quando você sabe onde você está, define a sua identidade, define o que você faz, ou o que você deveria estar fazendo, já que você sabe quem é, porque sabe onde está. Amém? Vamos ler agora o texto que eu pedi que vocês me acompanhassem. Paulo, na carta aos Gálatas, fala muito sobre o que é estar em Cristo. Capítulo de número 3, abra comigo rapidamente, verso 26 a 28, vamos ler aí. Gálatas, se você tem um telefone vai ser facinho, se você não tem, está depois de Gênesis, antes de Apocalipse, piadinha antiga, mas funciona. Você vai achar rapidinho aí na sua Bíblia. Gálatas, uma das cartas primeiras do Novo Testamento que foram escritas, possivelmente, mesmo bem antes dos Evangelhos, Paulo já escreveu essa carta aos Gálatas. Olha o que ele diz, verso de número 26, capítulo 3 de Gálatas. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes, a palavra-chave aqui é, está em Cristo, está aqui, ó. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Este é o segredo aqui. Portanto, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, mais uma vez dizendo qualquer um, qualquer pessoa, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Paulo então está falando aqui com os cristãos na Galácia, dizendo a eles que lembram que vocês agora têm uma nova identidade. A igreja da Galácia era uma igreja que, aquela região, não era uma cidade, foram dos primeiros judeus a se converterem. Os primeiros então dar um passo em direção à nova fé que estava sendo implementada. E depois de um tempo eles começaram a voltar atrás nas suas práticas, nos seus usos, nos seus costumes, como judeus que eram. Então Paulo chama a atenção deles e diz assim: ei, lembra? Vocês se converteram, vocês começaram bem essa jornada. Lembra como vocês iniciaram a sua fé. E agora vocês estão voltando a práticas antigas. Lembra que vocês foram o quê? Batizados em Cristo Jesus. Quantos que estão aqui essa noite já foram batizados? Levanta a mão. Vê se tem alguém que falta. Acho que todo mundo, né? Tá, alguns eu vi, glória a Deus. Tem alguém que precisa conhecer sobre o batismo. Batismo, além de um testemunho público da decisão que você já tomou no seu coração de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é uma prova, é um testemunho do que aconteceu com a sua velha natureza, com seu antigo homem. Você está morto. Paulo diz na carta aos Coríntios que nós que fomos em Cristo batizados, fomos sepultados com Ele. Então o batismo é usando entre aspas, um enterro da sua velha pessoa. Isso é legal porque sim, coloca ali por terra tudo que você fez, morreu e agora nasce uma nova criatura. E chegou uma irmã agora que foi batizada recentemente, né? Glória a Deus, estou falando de batismo. Então é isso que significa, você morreu. Ninguém pode te condenar. Romanos capítulo 8, já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode te acusar, ninguém pode te condenar, porque você, aquela pessoa não existe mais. Aquela pessoa morreu e nasceu o quê? Uma nova pessoa, uma nova criatura. Então estar batizado em Cristo, estar revestido de Cristo é isso. É você entender que em Cristo nós fomos sepultados no batismo e agora estamos o quê? Em novidade de vida. Recebemos uma nova identidade. Jesus, quando chamou os seus discípulos, os primeiros deles, capítulo 8 de Marcos, você pode ler também comigo, diz assim: se alguém, olha de novo a palavra alguém, qualquer um, não há exceção, qualquer um, se alguém quer vir após mim, qualquer um, todos são bem-vindos, você é bem-vindo, seu pai é bem-vindo, seus irmãos são bem-vindos, o seu patrão é bem-vindo, seus amigos de escola, qualquer um, se alguém quer vir após mim, qualquer um pode fazer isso. Mas aí você precisa de entender que você precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir-me.
Ou seja, você vai ter que entender que há um batismo, há uma sepultura te esperando, há uma natureza que precisa ser abandonada, e você agora assumir a sua nova identidade. Então, o que Paulo está tentando nos mostrar aqui nessa carta de 2 Coríntios que nós iniciamos, e também em complemento com Gálatas e Romanos e Jesus aqui, é que estar em Cristo é deixar que aquela nossa velha natureza deixe de existir. Estar em Cristo é assumir uma nova natureza, uma nova forma de pensar, uma nova maneira de expressar a vida, porque agora nós estamos em Cristo. Eu gosto muito de pensar que estar em Cristo é como se você pudesse, se você tem uma Bíblia de papel aí agora com você, se você tem um papelzinho, quem está com a Bíblia, pega um papelzinho qualquer papel, levanta assim um papel, se você tem um papelzinho, um papel, exato, o irmão aqui, ó, vem cá aqui na frente, irmão, com a sua Bíblia, vem cá, eu gosto, você vai pregar comigo hoje, glória a Deus, traz a Bíblia vai representar Jesus, e esse papelzinho que o irmão levantou, somos nós. Então digamos que, dá aquele papelzinho, irmão, glória a Deus, olha como é bom ter um crente na igreja, traz Bíblia, glória a Deus pela sua vida. Olha, e aqui está escrito, meu Deus, e é verdade, está mesmo, tudo que ele fez, todos os pecados que ele cometeu, todas as coisas que ele deixou de fazer para Deus, está aqui. Isso revela quem ele é. Essa é a pessoa dele. Mas agora, abre aí a Bíblia. Ele está em Cristo. Fecha a Bíblia. Qualquer que seja o ângulo que você olhe, tudo que você vê é o sangue de Jesus que cobre todo o nosso pecado. Isso está em Cristo. Já não há mais condenação para os que estão em Cristo. Está em Cristo, está revestido de Cristo, está tomado por Cristo. Então quando alguém olha para você, tudo que ela vê é Jesus sobre você. Amém? Glória a Deus, obrigado, irmão, por ter vindo aí. Eu sabia que ia ter um crente hoje com a Bíblia. Glória a Deus pela sua Bíblia. Hoje em dia o pessoal anda só com o celular, né? Aí, cadê a Bíblia? Está aqui, tem um irmão com a Bíblia e um papelzinho anotado. Então, nós estando em Cristo é isso, é estar revestido dele. E aí qualquer que seja a palavra que venha contra você, as pessoas têm que ver Jesus em você. Nós temos um desafio muito grande, queridos, que nós estamos participando de uma experiência com Deus baseada no que sabemos a respeito de Cristo. Eu preguei uma mensagem há pouco tempo atrás, e o Energy ainda me mandou ela hoje, pastor, qual o título dessa mensagem? Eu fui lá olhar ela e falei, nossa, essa é aquela mensagem de Lucas 24, Caminhos de Emaús. Eu disse, o tema dessa mensagem é perdidos na intimidade. Eu disse, são pessoas que embora andaram com Jesus, conheceram Jesus, deixaram que algo acontecesse, se decepcionaram porque nunca tiveram um relacionamento íntimo com Jesus. E por isso se perderam. As igrejas, o cristianismo está cheio de pessoas que sabem a respeito de Cristo, mas não têm intimidade com Jesus. Eu vinha no carro ouvindo um podcast, e minhas filhas do lado começaram a ouvir, muito interessante, e eu nunca tinha me dado conta do contexto judaico nessas colocações de intimidade. Ele dizia assim, você sabia que aquela mulher que tocou os pés de Jesus foi criticado porque aquilo na cultura judaica é algo íntimo. E aí me deu um despertar assim, ele falou isso rápido, eu falei, como assim? Nunca ouvi falar isso. Tocar nos pés, e aí eu parei para pensar, até na nossa cultura, é algo íntimo. Não é qualquer pessoa que toca no seu pé, mesmo porque ele já não é muito bonito, né? E não tão cheiroso. Mas imagina fazer massagem no seu pé, é algo muito íntimo. É por isso que Ruth foi orientada por Noemi a ir à plantação lá de Boaz e se deitar aonde? Aos pés de Boaz. Porque ali falava assim, você quer ter um relacionamento íntimo com ele. Então quando aquela mulher tocou Jesus, Jesus foi repreendido no sentido, não sabe quem é essa que te toca, porque o que ela está fazendo com você na cultura e também na nossa, a gente entende, é algo que diz, eu quero ter intimidade com você.
É por isso que João, capítulo 3, Pedro, no capítulo 3 de João, 13 de João, não entendeu a proposta de Jesus. Quando Jesus pegou a toalha e quis lavar os pés dos seus discípulos, Jesus estava chamando eles para uma intimidade, porque existe dois lados da questão dos pés. Os pés e o toque nos pés fala duas coisas: intimidade e autoridade. Quando você tocava como servo no pé do seu Senhor para lavar, você estava dizendo: você é superior a mim, você é maior do que eu. Mas também falava assim: eu, mesmo sendo inferior, toco nos seus pés, significa que eu tenho intimidade contigo. E hoje nós estamos partindo de um pressuposto, de um cristianismo que as pessoas sabem a respeito de Jesus, mas não têm essa intimidade, não conhecem Jesus profundamente. Ouvem falar, como é a história daquele homem que está em Atos, Simão, o mago. É em nome do Cristo que Paulo prega. As pessoas estão assim hoje, e os demônios vão dizer: Paulo eu conheço, Jesus também, mas tu quem eres? Porque é a intimidade que nos qualifica, que nos coloca num posto. É onde estamos. Quanto estão me entendendo? É onde estamos que determina quem seremos. Estar em Cristo, estar em Cristo. Aquele que está em Cristo não é estar na igreja, não é vir no culto. Estar em Cristo é andar com Cristo, é estar revestido de Cristo. E as pessoas então olhar para nós e ver Jesus em nós. O desafio é grande, porque para que Jesus cresça, e a gente diz sempre isso, mas isso quer para que Ele cresça e eu diminua. Que as pessoas vejam menos de mim, mais de Cristo em nós. Aquele que mentia já não mente mais, aquele que roubava já não rouba mais, aquele que enganava já não engana mais. Mas eu quero enganar, mas essa carne está morta, morta. Ela precisa estar sujeita a Cristo. Eu vou começar um trabalho com os homens, e o pastor Milson está aí chamando, empenhando, tentando falar, mas ele me trouxe alguns dados que me deixou chocado. E eu falei assim diante de Deus e para ele, eu falei: not under my watch. Ele disse assim: você sabia que há estatística que diz que 68%, é isso, pastor Milson? 68% dos homens nas igrejas estão envolvidos com pornografia. Uau! Quer dizer que a cada 6,5 tem alguém envolvido com isso, porque ainda não estão em Cristo Jesus. E nós vamos mudar isso, amém? Nós vamos mudar essa história. Se está no nosso meio, ou converte ou sai, porque a gente quer andar em Cristo Jesus. É isso que significa estar em Cristo: é estar coberto de Cristo, é estar revestido de Cristo, é ter intimidade com Cristo, é deixar a vontade de Cristo falar. E quando nós estamos em Cristo, olha que interessante, porque onde estamos determina quem somos. Olha o que o texto continua dizendo: quem está em Cristo é nova criatura. Diga comigo assim: é nova criatura. Observe que o texto não diz serão, já é. O texto não te dá uma esperança futurística. O texto afirma que você que está em Cristo já é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O problema é que muita gente está invertendo as coisas. Como assim, pastor? As pessoas inverteram a ordem do texto, inverteram a ordem do que Deus quer de nós, inverteram o propósito de vida. As pessoas querem fazer algo para se tornar alguém, para chegar num determinado lugar. As pessoas querem fingir que são santas, para poder parecer que é religiosa, para que quem sabe um dia chegar no céu. Meu queridos, é inverso. Você está em Cristo, o céu já é garantia para você. Você está em Cristo, o céu já é uma realidade para você. Você está em Cristo, os seus pecados foram perdoados. Você é uma nova criatura, você não será. Porque isso muda tudo na nossa mente.
Por que as igrejas estão sempre com dificuldade de fazer com que as pessoas se envolvam no ministério, se envolvam nos departamentos, se envolvam na obra? Porque as pessoas estão baseadas no pressuposto que ela precisa de fazer alguma coisa para ser alguém, para depois ir para um determinado lugar. As pessoas estão achando, não, mas eu não sou digno disso. Querido, se fosse por dignidade, ninguém estaria aqui. Quantos podem dizer amém? Nenhum de nós estaríamos aqui. É pelo sangue, o sangue precioso de Jesus, pela misericórdia de Deus, que nós não somos consumidos. Você que está em Cristo é isso, é ter aceito o perdão, ter aceito a graça de Cristo, aceito a obra redentora dele, e se revestir desse amor que não consigo compreender. Você não consegue compreender o amor de Deus que está em Cristo Jesus. Como Deus nos aceita, como Ele nos ama tanto assim. Como pode Deus me aceitar depois de tudo que eu fiz? A gente não tem compreensão dessas coisas. Você não será salvo, você já é salvo. Você não será filho de Deus, você já é filho de Deus. Você não irá para o céu, você já está vivendo a realidade do céu aqui e agora. Porque onde está a vontade de Deus, está o reino de Deus. Onde Deus está reinando, o céu já é uma realidade, amém? O problema é que as pessoas estão esperando ser, para um dia então saber o que fazer, na expectativa de estar em algum lugar. Viver como nova criatura é algo que Deus opera em nós, é um presente. O apóstolo Paulo fala em Efésios 2, não vem de obras, capítulo 2, verso 9, para que ninguém se glorifique, para que ninguém fique, eu sou muito bom, eu sou merecedor de estar aqui. É dom gratuito de Deus, é uma obra realizada por Deus, não é algo que eu e você somos novas criaturas, não porque somos perfeitos, mas sim porque estamos em Cristo. Isso é muito difícil para muita gente. Isso é a dificuldade que muitos não entendem, muitas vezes estão nos acusando. Você está na igreja, você não é perfeito. É claro que eu não sou. É por isso que eu vim para a igreja, é por isso que Jesus me salvou. É porque eu compreendi quem eu sou, e eu sou merecedor de morte e necessito de um Salvador. Quantos podem dizer amém? Tudo isso é obra de Deus em nós, o qual devemos nos submeter a Ele. Isso nos lembra que em raiz, em verdade, o cristianismo é tudo sobre Deus, do que Deus fez por nós, não o que podemos e devemos fazer por Ele. A Bíblia diz que até o querer e o efetuar nosso vem de Deus. Você sabia disso? Até o querer e o efetuar é uma obra do Espírito Santo dentro de você, para que você entenda quem você é, que você é pecador, que você precisa de um Salvador. Não adianta, a gente pode pregar, eu preguei no dia que eu falei sobre Emaús, o caminho de Emaús, Lucas 24, que a mensagem ela arde no coração, mas se não tiver uma intervenção do Espírito, a pessoa vai embora do mesmo jeito. Eu tenho a triste informação na Bíblia que a quantidade de pessoas que vão dar frutos é muito baixa. De acordo com Jesus, o semeador saiu a semear e lançou a semente. 25% vão ter a semente roubada antes mesmo dela germinar. Não é triste isso? 25% vão deixar que o inimigo tire aquela semente que poderia prosperar e fazer algo na vida dela. Outros vão deixar que a semente seja sufocada pelas atividades da vida, pelos prazeres da vida. Outros vão deixar que as coisas não criem profundidades porque estão soterradas, o solo é muito pouco, e o pedregulho ali é, sabe, a vida corrida, cotidiana, cheio de afazeres, e o sol vem e queima tudo. Mas glória a Deus que 25% são terra boa, que vai dar fruto. E eu oro que você seja um desses que deixa o que Deus quer fazer na sua vida prosperar e crescer. Não permita que o inimigo roube, não permita que aquilo que Deus começou seja tirado. Quando Paulo então diz, todas as coisas se fizeram novas, é uma linguagem de obra perfeita.
Eu sei que alguns de vocês estão um pouquinho longe de outros, mas vire para alguém com muito respeito a essa pessoa e diga assim: Deus fez uma obra perfeita na sua vida. Uma obra perfeita na sua vida. É uma linguagem de obra perfeita, recriada de Deus, que culminará em Apocalipse 21:5. Um dia Deus fará novos céus e nova terra, tudo novo. Mas você já começou esse trabalho, você já é obra perfeita. Eu estava meditando nisso e gosto desse texto que fala que nós em Cristo somos uma nova criatura, pois revela que o homem não é apenas consertado. Diego, você não foi consertado, você foi feito de novo, você é nova criatura. Você não foi remendado, você foi feito novo. E eu gosto disso porque na criação, preste atenção, quando Deus fez o homem, tudo que Deus fez, Deus disse, é bom. E desse Deus é bom. Porque quando Deus cria algo, Deus diz, é bom. Então quando Deus te recria, te faz de novo, Deus está olhando para mim e para você e está dizendo: fiz uma boa obra. É bom. É bom. Você é bom perante o Senhor. A gente tem que tirar esse estigma agora do velho homem, do homem pecaminoso, e entender que aos olhos de Deus agora, nós somos nova criatura, feitos à imagem de Deus. A imagem caída do homem se foi, e nós agora temos uma nova identidade. Quem está em Cristo é nova criatura. Amém? Glória a Deus. Filipenses 1:6, pode abrir por favor, para a gente concluir daqui a pouco, mas eu quero já te levar já para o que Deus realmente colocou comigo no meu coração durante esse texto, essa meditação. Filipenses 1:6, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu estou convencido, e se eu pudesse acrescentar algo na Bíblia, eu colocaria e eu também, porque Paulo está convencido, mas eu também já estou convencido disso, de que aquele que começou a boa obra em vocês, em mim, vai completá-la até o dia de Cristo. Quantos podem dizer amém? Eu estou convencido disso, queridos. Ou seja, não há turning back, não há volta. Deus vai completar a obra que Ele começou em nós. Mas já começou, já é nova. Tudo se fez novo. Então quando eu sei onde estou, quando estão me acompanhando, eu sei quem eu sou, e aí eu posso realizar o que Deus espera de mim. E aí é onde a gente vai agora para o texto, parte 2. E qual é a obra que Deus espera de nós? Volte lá por favor, se puder pôr atrás de mim aqui, se tiver alguém lá em cima, mas verso 18 de 2 Coríntios que a gente leu no início. Então aquele que está em Cristo, posicionamento, é uma nova criatura. Amém, glória a Deus. Deus só quis me salvar? Não. Deus me salvou, Deus te salvou com um propósito. Deus me salvou, Deus te salvou com um plano. Deus nos trouxe a essa novidade de vida perante um mundo caído, perante um mundo onde as pessoas ainda não são o que elas deveriam ser, para que eu e você faça aquilo que Deus nos chamou para fazer. E qual é a obra que Deus nos deu? E tudo isso provém de Deus. Essa obra redentora, essa obra de salvação, essa obra de nova criatura, tudo é de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o quê? O ministério da reconciliação. O que Deus espera de nós, uma vez que eu sei onde estou, quem eu sou, é que eu opere no ministério da reconciliação. A igreja do Senhor, os salvos em Cristo Jesus, tem uma missão: propagar o ministério da reconciliação. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus, e Deus que iniciou esse ministério, Deus que iniciou essa reconciliação, não fomos nós. E Ele nos reconciliou consigo mesmo, nós não nos reconciliamos com Ele, foi Ele que se reconciliou conosco, e agora Ele espera que nós assumamos o ministério da reconciliação. E o que é isso, pastor? A reconciliação é da palavra, da pregação, da mensagem da reconciliação. Nós temos uma mensagem para pregar, que Deus quer se reconciliar com as pessoas. Entenda que nossa mensagem não é a mensagem,
É estranho eu falar isso, mas não é de salvação, é de reconciliação. Porque quem salva é Deus, quando estão entendendo o que eu estou falando. Quem salva é Deus. A mensagem da igreja, o ministério que a igreja recebeu, o ministério que o crente recebeu, aquele que é nova criatura, que está em Cristo Jesus, é pregar o ministério da reconciliação. E isso é libertador. Porque às vezes a gente fica indignado, fica triste, fica chateado porque a pessoa não salvou. O que eu tenho que fazer? Eu só tenho que pregar o ministério da reconciliação, que Deus amou o mundo, Deus te ama, Deus perdoou os seus pecados, Deus quer estar com você, Deus quer transformar a sua vida, Deus quer curar as suas enfermidades, Deus quer morar dentro de você. Essa é a mensagem da reconciliação. O que a pessoa vai fazer com ela não depende de mim, amém? Mas eu e você temos uma mensagem a pregar. Só que essa mensagem, queridos, ela é muito mais do que verbal. Este tem sido o grande desafio. Quando Jesus disse assim: ide por todo o mundo e ser-me-eis testemunhas, Atos 1:8, ide prega o evangelho a todos, ser-me testemunha. A gente tenta entender esse texto na perspectiva de falar do que vi e ouvi, porque isso é o fato de ser testemunha. O que é uma testemunha? Alguém que viu e ouviu sobre algo e agora está relatando. E este tem sido o grande problema, porque a gente sai falando daquilo que Cristo é, e amém isso, daquilo que Jesus faz, amém isso, daquilo que eu ouvi falar a respeito de Jesus, amém isso, mas não temos uma mensagem daquilo que Cristo é em nós. As pessoas hoje, eu estava conversando com uma pessoa essa semana num aconselhamento, dizendo para ela essa grande dificuldade, queridos, e eu falei: esse é o seu desafio perante o seu filho agora? Não é falar de Deus, é mostrar Deus em você. O grande desafio não é você apontar para um Deus invisível, para um Cristo, porque isso é o que João diz. João diz lá no capítulo 1, verso 18, Jesus veio ao mundo para mostrar quem é o Pai. E ele diz: nós vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito do Pai. Nós agora sabemos quem Deus é, porque Jesus revelou quem é o Pai. Amém, foi Jesus. Não, você também, porque agora você é um cristão. E um cristão anda nos passos de Cristo. E um cristão revela quem Deus é através das suas ações. A grande dificuldade que nós temos hoje é que a gente está falando de Jesus muito, amém por isso, mas está mostrando pouco Jesus nas nossas vidas. Moody dizia que a gente precisa pregar o evangelho, e quando necessário for, usar palavras. Forte isso, né? Quando for preciso, use palavras, mas mais do que isso, demonstre Jesus. Você conhece a história da mulher sunamita que não tinha filhos, era casada e passava Eliseu sempre na porta da casa dela? Eliseu nunca disse para ela que era homem de Deus, mas ele passava na porta da casa dela e ela dizia para o seu marido: vejo que este homem é o quê? Um santo homem de Deus. Havia evidências na vida dele. Você sabia que não foi os discípulos que disseram que eles eram cristãos? Eles foram nominados cristãos em Antioquia. Pode ler lá, Atos 11:26. Em Antioquia foram os discípulos chamados pela primeira vez de cristãos. Porque sabe o que significa cristão? Aquele que se parece com Cristo, aquele que tem características de Cristo, aquele que revela quem Cristo é. Eu oro que as pessoas possam olhar para nós como igreja e olhar para você como pessoa e dizer assim: eu vejo algo diferente em você. Quantos querem isso na sua vida? Eu vejo que tem algo que é especial em você. Talvez elas não vão dizer Cristo, elas vão dizer algo que brilha, algo que me dá, sabe, paz. Quando duas pessoas têm Cristo e começam a falar de Cristo, soa diferente. A atmosfera muda, as lágrimas caem, porque Cristo está nelas. Alguém que eu conheço muito especial, que eu amo muito, disse que a boca fala do que o coração está cheio. Quantos já ouviram isso? O que sai mais da sua boca quando você conversa? Foi Jesus que disse isso. Qual é o seu papo predileto quando você está com seus amigos? Qual é o assunto que mais te dá assim emoção? Você já viu pessoas falar de futebol? Principalmente homens. A empolgação. Hoje menos, né? Graças a Deus, o Brasil tem decepcionado tanto com o futebol e os homens hoje estão meio decepcionados.
mas por um tempo, nossa, falava como se fosse assim, a coisa mais... Aí você pede para o cara, ele falava a escalação do time inteiro, você fala assim, leia aí para mim em Gênesis, e o cara não sabia nem achar onde está Gênesis. 20 anos de igreja, e não tem um conhecimento da palavra. Eu dizia aos irmãos na oração, a semana passada, no grupo que está intercedendo pelo congresso, eu dizia assim para eles, olha, guarde a palavra do Senhor no teu coração, guarde a palavra. Eu dizia para eles o seguinte, quantos versículos vocês têm decorados no teu coração? Quantas palavras você sabe de cor, assim, você pode recitar ela? Porque isso fala do seu amor, do seu empenho pela palavra de Deus, sabe? Tem pessoas que estão há anos na igreja, anos, Sérgio, de verdade, talvez o mesmo tempo que eu tenho na igreja, mas não consegue recitar um versículo de cor, não sabe onde está. Nós somos desafiados hoje, amém? A mudar isso. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós apenas levamos as pessoas a se reconciliarem com Deus. Reconciliarem-se com Deus através do amor e perdão que está em Cristo, e isso através de um testemunho das nossas vidas, as pessoas olhando, eu quero isso, eu preciso disso, eu vejo na sua vida, você era assim, agora é diferente. Eu preciso disso. Levando as pessoas a se reconciliarem consigo mesmo. Uma identidade decaída, uma identidade quebrada, uma identidade que muitas vezes está, sabe, sempre sendo jogada para baixo. As pessoas já não se amam mais. Eu dizia para uma pessoa essa semana, o ministério de Deus envolve amar a si próprio, sabia? As pessoas precisam de se amar. Porque eu só vou andar amar o meu próximo quando eu me amo. E eu só vou aprender a me amar como eu preciso me amar se eu souber quem eu sou e o quanto Deus me ama. Eu vejo as pessoas se destruindo hoje com drogas, bebidas e prazeres porque elas não sabem o seu verdadeiro valor. Eu vejo os jovens acabando com a sua saúde, a sua juventude, porque não sabem o seu valor. Quando nós nos reconciliamos com Deus, nós nos reconciliamos com nós mesmo, aprendemos a nossa verdadeira identidade. E aí podemos reconciliar-nos com o nosso propósito. E, sabe, eu sei que todos nós temos que trabalhar, eu sei que todos nós temos afazeres, mas dessa vida nós não levaremos nada a não ser aquilo que realizamos para o Senhor. Perante Deus, não há obra que eu e você vamos apresentar que vai impressioná-lo, a não ser aquela que Ele nos comissionou a fazer, que é o ministério da reconciliação. Eu estava com um casal essa semana que estava sentado esperando um grupo de pessoas chegar para ministrar a palavra, para compartilhar o amor de Cristo. E eu falava, cadê as pessoas? Não vieram, porque elas estão sufocadas pelos seus afazeres. Nós precisamos de mudar isso. Quantos podem dizer amém? Nós precisamos de mudar isso rápido, cumprir o nosso propósito. Nós somos um povo chamados a cumprir o nosso propósito. Então nosso maior desafio é levar as pessoas a estar em Cristo. Para que tudo isso aconteça, é estar em Cristo que vai mudar tudo isso. A gente tem que sair desse âmbito apenas de apresentar Jesus, mas estar em Cristo. Deixar que Cristo seja a nossa nova identidade, para que a gente possa cumprir o nosso chamado. Eu vou concluir lendo um texto que eu quero que você sabe onde está, em Isaías capítulo 6, eu vou citar ele aqui. Mas Isaías, quando ele foi para a presença do Senhor, e é um dos textos mais difíceis, porque eu não sei se Isaías subiu em pessoa, foi arrebatado, foi uma visão, mas ele disse, no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Isaías foi para a presença de Deus. Isaías foi tomado para estar. Olha de novo, por isso que eu falei para vocês, eu ouvi a mensagem que não tem nada a ver do que eu estou pregando para vocês, mas quando eu ouvi, eu comecei a ver essa correlação em tudo que é lugar. O estar, o onde, define quem você é, que te leva ao seu propósito. Foi por isso que eu fiz aquele vídeo. Aonde você está, determina o que você faz. Aonde você está, define quem você é e o que você faz. Eu vi o Senhor, estava no céu, sentado no alto e sublime trono.
E aí algo me chama a atenção nesse texto, porque ali é um local que mostra Deus fazendo um clamor, Deus orando. Eu não pensei que Deus orava, mas Deus estava orando ali. Sabia disso, Débora? Deus orando. Um Deus que é todo poderoso, que pode tudo, orou. E a oração de Deus era um clamor. A gente pode ver a agonia, a dor, o desejo de alcançar, mas Ele próprio dizendo: a quem? Olha o quem aí. Enviaremos. E quem há de ir por nós? A Trindade conversava entre si dizendo: há um mundo caído. Jesus disse isso: eu vim buscar o que está perdido. Há um mundo perdido. E o céu está orando, o céu está clamando: quem vai ser enviado em nosso nome? É uma criação caída, que não é mais a imagem e semelhança de Deus, porque está em pecado. Mas há um povo redimido, que está em Cristo, que reflete quem Cristo é, que é o homem sem pecado, que é o homem regenerado, que é o homem de Deus, é o homem espiritual. E esse homem, essa mulher, devem ser os mensageiros dessa mensagem da reconciliação, porque o céu está clamando: eu quero me reconciliar, eu quero chamar de volta o que se perdeu, eu quero trazer para a minha presença aqueles que um dia saíram do jardim e nunca mais voltaram. Eu tenho um céu preparado e eu estou chamando as pessoas. E quem há de ir por nós? E o texto diz, você está aí lendo, ele diz assim: Isaías, ao ver isso, prostrou-se em terra, porque primeiro ele entendeu a santidade de Deus. E ao ver a santidade de Deus, ele entendeu quem ele era: um homem pecador, um homem de lábios impuros, que habitava no meio de pessoas de lábios impuros. Ele disse: eu vou morrer, porque quem vê a Deus entende isso. A nossa carência dele é muito grande. E ele começou a chorar e começou a clamar. Mas diz que um anjo, e eu gosto disso, um anjo saiu e tocou ele. Você sabe o que significa anjo? Um mensageiro. No momento que ele pensou que ele ia ser destruído, Deus enviou um mensageiro para dizer: não temas, eu te toco com brasas vivas do altar. E brasas vivas no altar significa que eu estou te purificando, eu estou limpando o seu pecado, eu estou te redimindo e eu estou te qualificando, para que você não dê desculpa mais. Sim, eu sou santo, sim, eu sou grande, mas eu estou te chamando e te qualificando. E tocou nele, mudou a sua identidade. Onde ele estava, mudou quem ele era. Você está em Cristo, então a sua identidade foi mudada. Pare de dar desculpa. Pare de dizer para Deus que você não é qualificado. Deus já te tocou, não com brasas vivas do altar, mas com a própria presença do Espírito Santo, que é fogo consumidor. Pare de dar desculpas que você não é capaz. Deus já te purificou de todo o seu pecado. Pare de dizer que você habita numa casa impura, no meio de pessoas impuras. Deus já te limpou de toda a sua condenação. Identidade trocada. E naquela hora, Isaías colocou-se de pé perante o Senhor e diz aqui: eis-me aqui, envia a mim. Deus, se não tiver ninguém, envia a mim. Eu vou ser esse mensageiro. Eu vou ser o mensageiro da reconciliação. Eu vou dizer para o mundo que o céu está clamando, que o céu está chamando, que o céu está convidando, que o céu está aberto, que Deus ama e que Deus está chamando. Envia a mim, eu não vou me calar, envia a mim. Eu pergunto hoje: quantos têm consciência de onde estão? Quantos têm consciência de que estão em Cristo? Quantos que estão me ouvindo têm consciência que você está em Cristo? Então, se você sabe que você está em Cristo,
Você é uma nova criatura. Você é a pessoa que Deus está chamando para pregar o ministério da reconciliação. Não tem desculpa mais. Deus não está preocupado com a sua eloquência. Deus não está interessado na sua teologia. Deus não está interessado na sua hermenêutica. Deus não está interessado nisso. Deus quer o seu coração e a sua disponibilidade de obedecer. Porque Deus não perguntou a Isaías: deixa eu ver o seu currículo. Não. Os discípulos não tinham currículos, mas eles tinham o coração entregue para Deus. E Jesus disse para ele: quando você abrir a boca, eu vou falar através de vocês. E você vai falar o que Deus está fazendo na sua vida. O teu testemunho não é a mensagem que o pastor pregou. O seu testemunho é o que Jesus fez em você. É o que Ele está fazendo em você. É o quanto Ele te ama e o quanto a sua vida está sendo diferente. A mensagem que toca o mundo é vidas transformadas. Diga-se de passagem que quando Jesus voltou, depois de ter ressuscitado, Ele não ficou dando uma aula de teologia para os seus discípulos. Ele ficou testificando no coração deles que a mensagem que eles tinham e carregavam era poderosa. Jesus só ficou com eles para dizer: vá e diga ao mundo o que eu fiz em vocês. O Pedro que outrora me negou, agora tem coragem. Aqueles que outrora fugiam, agora estão dispostos a morrer, porque eles agora entenderam quem Deus é neles. Feche os seus olhos, deixa eu orar por você. O Espírito Santo está falando com a gente hoje. Será que você está em Cristo? Será que você já entende o que é estar em Cristo? Você entende o que é ser perdoado? O que é ser limpo? Porque se você ainda não está em Cristo, Deus está te dando uma oportunidade hoje, uma oportunidade única. Eu disse que se alguém, qualquer um pode estar em Cristo. Se você nunca entregou a sua vida para Jesus, tudo que você precisa fazer hoje, você que está me ouvindo online, você que está presente aqui, a Bíblia diz que aquele que crê no seu coração e confessar na sua boca que Jesus é o Senhor, será salvo. Tudo que você precisa fazer é isso: crer em Jesus. Se alguém nunca fez isso aqui hoje, tudo que eu quero é que você levante a mão. Não vou te chamar aqui na frente. Um dia nós vamos te batizar, e no dia do seu batismo vai ser o seu testemunho público. Mas eu quero te dar essa oportunidade. Alguém que quer estar em Cristo, que nunca fez, levante a sua mão, quero orar por você. Tem alguém aqui hoje? Amém, eu vejo essa mão, pode abaixar. Tem mais alguém? É você e Deus. Está em Cristo. Deus amou o mundo, Deus te ama. O céu está clamando por você. Você tem certeza que o seu nome já está escrito no livro da vida? A Bíblia fala de um julgamento no trono do Senhor, trono branco. E todo aquele que não foi encontrado o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E Deus não quer lançar ninguém lá. Tudo que Ele quer é que você se arrependa. Alguém mais? Você que está me assistindo, escreve aí: eu quero, pastor, eu quero estar em Cristo. A grande maioria não levantou a mão, e amém, porque você já está em Cristo. Então eu venho para o segundo ponto. Então você sabe que você é uma nova criatura. Você sabe que você foi perdoado. Você sabe que você foi regenerado. Está tudo novo. Que o céu é o teu lugar. Mas a pergunta que eu faço agora é: você está cumprindo o seu propósito? Quantas pessoas estão conhecendo Jesus por causa de você? Isso não é uma palavra condenatória, isso é uma palavra refletiva. Quantas pessoas estão seguindo Jesus por causa de você?
pelo testemunho de vida que você tem dado, pela alegria que você reflete, as pessoas veem Cristo em você. Não estou pedindo para você, não é quantos se converteram, quantos estão querendo conhecer Jesus por causa de você. Você tem uma mensagem, você tem um ministério, que é da reconciliação. Se você está em Cristo, você tem que fazer isso. Vamos fazer um compromisso com Deus hoje? Se você está disposto, tá? Pode ficar aí, ninguém vai te contar, porque é você e Deus. Se você está disposto a partir de hoje a orar por pessoas que não conhecem a Cristo, a falar do amor de Cristo a outras pessoas, a convidá-las a estar com Cristo, a abrir um grupo de conexão na sua casa, a convidá-las a vir para a igreja, a fazer o que for preciso, a fim de levar as pessoas a se reconciliar com Deus, consigo mesmo e com o seu propósito. Eu queria que vocês colocassem de pé, que a gente vai orar, porque Deus pode hoje levantar um exército que vai mudar essa cidade. Então, se você está disposto a cumprir o seu propósito, coloque-se de pé. Eu quero orar por você, que eu vou pedir poder de Deus sobre a tua vida, capacitação do céu. Eu não vou ficar esperando muito não, tá? Quem ficou de pé, ficou. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esses que estão de pé, por esses que estão dispostos, por esses que atendem como Isaías ao chamado, por esses que compreendem quem tu eres e por que estão em ti, estão dispostos a dar as suas vidas como o Senhor nos chamou, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e te seguindo. Estão dispostos a renunciar o eu a fim de cumprir o seu propósito. Estão querendo abrir mão, Senhor, dessa vida para serem coroados no céu. Oh Deus, eu peço que o Senhor os capacite, que o Senhor mude a nossa história, que o Senhor transforme as nossas entranhas, para que aquilo que está externamente sendo visto possa ser, Senhor Jesus, verdadeiramente um reflexo do que tu eres. Usa-nos, é o que eu te peço, Pai. Usa-nos, que a partir de agora pessoas possam ver o Senhor, porque eu estou sendo desperto, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão desse Espírito maravilhoso que é o Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês. Deus abençoe. Cumpra o seu propósito. A paz a todos, a paz a vocês que estiveram conosco até aqui.